Muito bem, dando continuidade ao nosso curso Empreendedor Disruptivo. Esse módulo eu quero falar sobre um dos pilares de qualquer negócio que é fundamental, imprescindível para que o seu negócio, para que a sua empresa dê certo, não só para a sua empresa, mas para qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer segmento, tudo bem? Eu estou falando, obviamente, da questão do produto e da sua validação. Esse é o momento, na minha opinião, o mais importante nesse projeto no qual estamos juntos. Aqui, juntos e misturados. Qual que é o objetivo? Compartilhar com você tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu executei, tudo aquilo que eu aprendi nesses de 20 anos estudando, trabalhando, colocando em prática. Enfim, são coisas que eu pretendo colocar aqui nesse momento para que você possa absorver, mas assim, na minha opinião, mais do que absorver, mais importante do que absorver é colocar em prática, tudo bem? Não vai adiantar nada, é que eu sempre falo, né? A gente assistir 1000 vezes o filme do Bruce Lee não vai fazer da gente um lutador de artes marciais. Portanto, aprenda, e eu acho importante o aprendizado, mas coloque em prática, tudo bem? Então eu quero falar hoje sobre validação do produto. Validação do produto. Bom, eu sou meio suspeito para falar da parte acadêmica, eu sou fruto dela, eu venho do universo acadêmico, mas eu confesso que tem muita coisa que daria para ser falado numa outra linguagem. Obviamente que tem o seu benefício, mas só para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu peguei só lá um fluxograma do que é o desenvolvimento de um produto, o que é a validação. Isso que você está vendo agora é só uma parte. E eu lembro, assim, na faculdade, muitas coisas, muitas linguagens que se eu, de repente, fosse aplicar, e aí, volto a dizer, não tem nada de errado com a faculdade, não tem nada errado. Mas o que eu estou querendo dizer é que se pegar aquela linguagem acadêmica e trazer para o meu público hoje, eu acho que eu não teria tanto sucesso se eu não falasse numa linguagem mais objetiva, mais clara. Denner, você está falando que a linguagem acadêmica é confusa? Não, é uma linguagem técnica, é mais ou menos o tal do juridiquês, entende? Então eu quero transformar, eu quero meio que traduzir essa linguagem mais acadêmica para uma linguagem mais simples de ser absorvida, de ser entendida. Eu acho que esse vai ser, no curso todo, o maior mérito, se eu conseguir, obviamente, vai ser o maior mérito é traduzir essa linguagem, porque assim é uma linguagem bem complexa. Quando você pega um fluxograma desse aqui, poxa, e aqui é só uma parte, tudo bem? É só uma parte. Então eu quero trazer algo mais dinâmico, mais objetivo, para a pessoa que já tem, de repente, uma pequena empresa. Ela não vai. Poxa, eu estou falando de faculdade de 4 anos, então imagina, olha o que é conteúdo que eles colocam lá para você aprender. E aí, imagina, um empreendedor que tem que tocar a empresa dele e no tempo que sobrar ele vai ter que aprender. E eu quero ser bem, sabe, bem dinâmico, bem objetivo, para que no pouco tempo que ele tem, e eu conheço a vida de um empreendedor, né? Está aqui um que vos fala, onde o tempo ele é escasso. Empreendedor e com filho pequeno, imagina. Então eu quero ser bem objetivo, sabe, sem perder tempo. Falar, né, em tempo, deixa eu parar de falar aqui e já ir direto para o assunto, porque é importante. Eu sempre gosto de dar esse contexto, essa contextualização inicial, para que a mensagem ela fique mais fácil de ser absorvida, tudo bem? Então eu vou falar um pouquinho do que eu fiz na minha empresa e que, de alguma forma, acabou dando certo, e aí foi uma mescla do acadêmico, volto a dizer, tem a sua importância, e a mescla do acadêmico com a vida prática, tudo bem? O que eu fiz na minha empresa para validar um produto? Então eu quero trazer aqui por tópicos, lembrando que no curso fechado, aqui eu estou falando de uma forma mais
ampla, mais abrangente. Depois eu posso entrar no... Eu posso não. Eu irei detalhar cada um desses, mas num primeiro momento, o que é importante você saber? Primeiro ponto principal, você precisa ter criatividade. Lembra, eu estou falando de validação de um produto. Pegar a ideia, criar um produto e validar ele. O que é validar? Saber se ele tem aceitação no mercado. Dentro dessa validação, você vai testar diversos fatores. A aceitação do produto, o preço, o pós-venda, o marketing. Então, isso é validação, eu vou explicar daqui a pouquinho cada um desses, mas o que é importante você aprender e entender nesse primeiro momento? Denner, o que eu preciso para validar um produto? Primeiro deles é criatividade. Segundo, domine o mercado. É preciso dominar o mercado. Aí depois que você tem a criatividade, você domina o teu mercado, aí que vai surgir a big idea ou a grande ideia. Depois que você teve a ideia de um produto, você vai começar a concretizar, a materializar, essa é a melhor palavra, materializar o teu produto. Como é que eu materializo ele? Buscando um fornecedor. E depois a parte comercial. Até aqui, olha, lembra do fluxograma? É muita coisa, é muito complexo. Então, assim, até aqui, para validar um produto, tá mais do que suficiente. Não vou ficar rebuscando, não esse é o objetivo, não vou ficar rebuscando. Até aqui, de verdade, se você fizer e executar certinho nessa ordem, é muito mais fácil para você validar o teu produto. Então, vamos aqui prosseguir. Quando a gente fala de validação, o que o Denner fez lá na Tech Brasil? O que eu entendo com uma estrutura adequada? Vou repetir aqui, a criatividade, estou afunilando um pouquinho mais, tudo bem? A criatividade, depois que você tem a criatividade, que você vai desenvolver a parte comercial, fornecedor, vem o planejamento. Depois do planejamento, você vai planejar uma série de fatores. Planejamento, o fabril, como é que eu vou fabricar, como é que eu vou me posicionar, como é que vai ser o preço. Enfim, você vai criar um planejamento do teu produto, depois você vai criar o processo, está dentro de processos gerenciais, depois eu vou detalhar cada um desses, tudo bem? Depois vem a parte financeira. Na época da validação do produto, você ainda não tem noção de quanto você vai vender, você tem uma ideia, principalmente se você for nessa pegada do produto disruptivo. Você não tem noção como é difícil você criar um produto que não existe no mercado. Vou voltar um pouquinho, tá? Você pode criar um produto diferenciado, que é a partir de um produto que já existe. Também é difícil você mensurar isso, o preço de venda. E também um produto disruptivo que não existe. É muito mais difícil ainda você colocar um preço, um street price, um preço de mercado. Tudo bem? Aí vem a validação comercial, que é a logística, que é o marketing, que é vendas. Lembra que eu falei que marketing anda de mãozinha dada com vendas? Está dentro dessa estrutura. E as demais áreas. Por que eu coloquei demais áreas? Porque cada empresa é uma realidade. O varejo é uma realidade, serviço é uma realidade, profissional liberal é uma outra realidade. Então, por que eu coloquei demais áreas? Porque cada empresa tem uma estrutura diferente, estrutura departamental. E eu coloquei essa engrenagem no meio porque essa engrenagem ela precisa conversar com todos os outros departamentos, tudo bem? Essa é uma estrutura inicial. Dando sequência aqui, para a gente validar um produto, é preciso ter, olha o artigo, o produto. Dentro desse o produto, volto a dizer, tem o produto diferenciado, que ele é criado a partir de um produto que já existe, e o produto disruptivo. Qualquer um, você vai ter um ganho muito grande você desenvolvendo um produto desse para colocar na tua empresa. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre criatividade aqui, e eu me lembro, né? Só para não estender muito, mas eu me lembro que toda vez que eu converso com as pessoas falando de criatividade, já entrando aqui no tema, eu sempre converso, sempre que eu pergunto para as pessoas, e aí eu quero fazer esse exercício com você aqui, tudo bem? Quando fala, e vou dar um contexto do porquê eu vou falar sobre criatividade aqui, mas o que eu quero começar falando é sobre esse programa Sempre um Papo. E todas as pessoas que eu pergunto, é difícil uma pessoa conhecer, eu falo, poxa vida, será que ninguém assiste o programa? Será que só eu sou o ET
que veja um programa desse, que programa que é? Ele é um programa de entrevistas, onde os escritores eles vão nesse programa para falar o making of, como é que foi o processo de produção do livro. Ele é um programa específico para escritores que lançam os seus livros, tudo bem? Eu me lembro, e aí, por favor, quem estiver assistindo esse vídeo agora, por favor, se alguém assistiu ou assiste esse programa, coloca aí no comentário, eu também assisto, só para não ficar me sentindo mal, tudo bem? Mas vamos lá, esse programa, eu me lembro que teve um entrevistado, e não vou assim, esse programa é antigo, eu tô falando, eu assisto esse programa há muitos anos, muitos, não são poucos não, são muitos anos. Então eu não vou lembrar, obviamente, o nome de todos os entrevistados. Mas eu me lembro que um deles, o entrevistador perguntou para ele, como é que você... e isso é uma pergunta meio que chavão, né, para os entrevistados. Como é o processo criativo? Como é que ele faz para criar uma história? E aí eu me lembro, isso ficou muito marcado, eu estou contando essa história porque tem a ver com o logotipo do empreendedor disruptivo. E aí esse entrevistado, que estava lá falando do seu livro, o lançamento do seu livro, ele disse o seguinte, olha, eu para ser uma pessoa criativa, sabe o que eu faço? Eu vou lá lendo de tudo, eu leio de tudo um pouco, vou lendo, e eu lembro exatamente o gesto que ele fez, né? Ele fazia assim, ó, deixa eu ver a câmera aqui, ó. Ele fazia aquela expressão que estava colocando coisas dentro da cabeça. Ele falou assim, eu vou lendo de tudo, eu vou só enchendo a cachola, enchendo a cachola, e chega uma hora... Eureka! Procura essa história, Eureka, que vale a pena aprender essa história. Mas ele falou que de tanto encher a cachola dele, é aí que tem a ideia, a hora que ele fala, dá essa expressão, né, que explode, que vaza, né, que transborda. A cachola dele tá tão cheia de informação que chega uma hora que ela começa a transbordar, e nesse transbordo é a hora que ele tem o insight para criar uma história e escrever o seu livro. E aquilo me marcou muito, né? A partir daquele momento, eu já tinha esse hábito de ser muito curioso, de ler praticamente assuntos que não eram da minha área, mas eu me conectei com a informação dele, vi que estava no caminho certo, e continuei fazendo aquilo que eu já fazia, que é ler de tudo um pouco. Obviamente que quanto mais o tempo ele é escasso, você precisa ser mais seletivo naquilo que você vai ler, mas teve uma época que eu lia de tudo, até bula de remédio, e dicionário Aurélio. Mas enfim... e a partir desse momento eu aprendi o que é ser criativo, é encher a cachola, e uma hora, quando começa a transbordar, é a hora que começa a vir os insights. Primeira dica, então, para você que quer ser criativo. E olha, criatividade não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com jeitinho, não tem nada a ver com... assim, é prática, tudo bem? Vai nessa linha que para mim deu certo. Para esse escritor, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas é um escritor de sucesso, tanto é que ele está vendo num programa de televisão para ser entrevistado. Então, assim, só para você ter uma ideia, quem que vai nesse programa? Zeca Camargo, o Amir Klink, enfim, todos esses escritores famosos que você imaginar, vai nesse programa. Enfim, quer uma dica para ser criativo? Leia muito. Eu lembro que eu fui em palestras... sobre golfinho, né? Eu não sei o nome agora, se é biólogo. Uma palestra de um biólogo francês que falava um português arrastado, era de graça. Então, assim, Denner, mas eu não tenho dinheiro para ficar pagando para ir em palestra ou para ficar comprando um livro. Poxa, vai lá, Catraca Livre, Sesc, enfim, tem esses portais de eventos gratuitos. Eu ia num monte gratuito. Tinha alguns que era pago, pagava, livro. Livro. Não tem a biblioteca. Poxa, quantos livros eu li de biblioteca? Quantos? E é outra coisa importante, às vezes as pessoas me perguntam assim, você já leu quantos livros? De verdade, eu não conto e não tenho essa preocupação. Eu sei que foram muitos. Se eu fosse dar um palpite, um chute, e é muito difícil, assim, talvez mais de 1.000, 2.000, 3.000, não lembro quantos, assim, eu não marco, não anoto, mas eu sei que foram muitos. Seguramente mais de 1.000, seguramente. Mas, enfim, qual que é a dica? Leia muito, vá em eventos, vá em lugares que você nunca foi, vá em exposições, vá em palestras, não só da tua área, mas vez ou outra, experimente em um outro lugar, experimente em um lugar diferente para você ter experiências diferentes, para você agregar
no teu negócio, tudo bem? Então essa dica de criatividade. Bom, quando a gente fala de criatividade, só para concluir aqui, é algo que, assim, o nosso corpo ele foi programado para economizar energia, tudo bem? A gente precisa, o nosso corpo precisa economizar energia. Em paralelo, a gente precisa, ao mesmo tempo que o nosso corpo pede economia, a gente precisa se esforçar e gastar essa energia para aprender algo. Por isso que muita gente, isso eu falo com pesar, no Brasil é uma realidade onde as pessoas leem pouco. E eu espero que não seja o seu caso. Se for, dá tempo de mudar, porque eu me lembro que aos 27 eu não sabia ligar um computador. Já tinha o hábito de ler, mas eu comecei velho a ler. Comecei velho. E não parei mais. Então, assim, mas eu já sou velho. Independentemente da sua idade, poxa, ler não é um bicho de sete cabeças, é hábito, tudo bem? E eu lembro, só para encerrar essa parte de criatividade, que tinha uma professora de psicologia, que ela, na época, ela falou assim, conversa, sabe? Conversando. Ela falou assim, eu leio 2 livros ao mesmo tempo, simultâneo. Eu falei, poxa, mas para quê? Ela falou assim, é um hábito, é um bom hábito de você absorver informações e aprender a guardar essa informação, porque quando você abre o teu aprendizado para 2 assuntos, estou falando de leitura agora, para 2 assuntos simultâneos, você é meio que uma necessidade de você criar um mecanismo de não esquecer aquela história quando você entra em outra. Falei, vou tentar. E aí comecei com 2, depois fui para 3, e depois para 4 e não passei mais disso. Mas eu já cheguei a ler 4 livros simultaneamente. Obviamente que era uma época que eu tinha mais tempo, mas eu cheguei a ler 4 livros simultaneamente. Você tinha tempo? Tinha. Foi uma época que eu tive problema de saúde e eu fiquei 1 ano, né, me recuperando, então o que eu fazia era acordar e ler até a hora de dormir. Dani, mas eu não tenho esse tempo. Mas tudo bem, não tem problema. Se você ler um livro por mês, já está de bom tamanho. Sabe, a gente fica colocando desculpa, mas é porque eu não tive pai assim, é porque eu não tive mãe assada, é porque, sabe, aí tá na hora da gente parar de dar desculpa e começar a colocar as coisas em práticas, aquilo que é necessário ser feito, tudo bem? Eu poderia dar uma série de desculpas para não fazer as coisas que eu fiz, e teria todos os motivos para dar essas desculpas, mas não, eu fui lá e fiz. Eu sou melhor que você? Claro que não, não. Pelo contrário, eu sou igual enfim, acho que a minha grande virtude é ser esforçado, acho que nada mais que isso. Mas eu não tenho vantagem nenhuma em relação a você, a única coisa que eu vejo de diferente é de não dar desculpa, sabe? Tem que fazer? Vamos lá fazer e pronto, acabou. Tem que ler? Vamos lá e pronto, acabou. Então, vou dizer aqui, para você que é empreendedor, se você passa um ano inteiro e não lê um único livro do teu segmento, tem alguma coisa errada. Se você passa o ano inteiro e não lê um outro livro para você exercitar essa questão, vou dar um exemplo. Eu vendo carro, mas eu poderia ler um livro de artes cênicas. Eu vendo roupa, eu poderia ler um livro de vendas. Eu li um livro, e aí fica uma dica aqui, né? Me surgiu agora, quando eu falei de artes cênicas, eu li um livro de um russo, que é a desconstrução do ator, mas como foi bom para mim. Se eu não me engano, coloca o título é esse, Desconstrução do Ator. Se eu não me engano, o autor eu não sei se estou falando certo, é Konstantin Stanislavski. Eu li de curioso como foi importante para mim na construção do Denner como vendedor. Olha só, eu era uma pessoa que tinha muita vergonha, muito tímido, e foi impactante na minha vida esse livro. Quantos outros que eu imaginei que não ia ser legal, e foi muito legal. Então, assim, leia, leia, leia e leia, tudo bem? Vamos dar sequência aqui. Próximo, que eu já falei anteriormente naquele primeiro slide, lá nos primeiros slides, que eu fui falando por subtópicos ou subtítulos. Domine o teu mercado. Poxa, eu vendo carro, se eu não entender tudo de carro, Denner, mas eu só vendo. Mas precisa entender o mercado. Eu vendo roupa, precisa entender de moda. Mas eu não sou costureira, eu não sou aquelas costureiras de alta costura, né? Eu não sei, nem sei qual que é o nome. Estilista, pronto, lembrei. Eu não sou estilista. Entenda, domine o teu mercado, domine. Porque a partir do momento que você dominar o teu mercado, isso aqui é uma dica, assim,
indispensável. A partir do momento que você domina o teu mercado, você, assim, eu de verdade, é inevitável você ter outras ideias. Vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu trabalhava na empresa que patenteou esse sistema de trava para computador, ela tinha presença em mais de 100 países. Eu comecei a estudar, alguém me pediu isso? Não. O diretor pediu? O presidente da empresa pediu? Ninguém me pediu nada disso, ninguém me pediu. Eu fui lá e comecei a estudar como é que era a comunicação em quase que todos os países, os principais, né, os maiores. Eu comecei a estudar. Aí, depois disso, eu comecei a estudar sobre o fabricante do computador. E depois eu comecei a estudar sobre segurança da informação, depois segurança cibernética. Eu comecei a estudar tudo que aparecia desse mercado e tudo aquilo que orbitava esse mercado, eu comecei a estudar. Depois eu comecei a estudar antropologia, eu comecei a entender por que que aqui no Brasil esse negócio de travar computador não funciona. E aí eu descobri, é questão estudando antropologia, estudando guerra. Tem alguma coisa a ver com o meu serviço? Não, mas hoje eu consigo ter um discurso de vendas extremamente convincente para o meu comprador, porque eu fui estudar antropologia, porque eu fui estudar sobre a Primeira e Segunda Guerra. Então, só para você ter uma ideia, o meu produto ele tem a ver com prevenção. Eu ajudo as empresas a evitar, portanto, prevenção, o roubo, furto e perda do computador corporativo, tudo bem? Eu chegava lá na empresa e falava, olha, tem esse produto aqui que é diferente. Ah, Denner, legal esse produto, mas não. Ah, como não? O cara precisa do produto. Eu tenho o produto aqui, muito mais rápido. E sabe, com todos os benefícios, não vou falar aqui. Mas como é que esse cara não quer? Aí eu comecei a entender que prevenção, e você vai concordar comigo, nós somos muito mais reativos. Nós não nos preocupamos com prevenção. Aí eu comecei a buscar informações. Quer ver um exemplo? Nós aqui no Brasil, se eu não me engano, faz tempo que eu li isso aí, num artigo, mas o Brasil é um número baixo, tá? Eu vou dar um chute. Entre 10 a 15%, 10 a 16% da população, apenas esse número tem um seguro de vida. Tudo bem? No Japão passa dos 90%. Olha só a diferença. E eu comecei a pegar essas informações. Eu comecei a entender que nós, brasileiros, nós não temos a cultura da prevenção porque nós não passamos diretamente, tudo bem? Nem pela Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra Mundial. Nós somos um país que não tem problemas de catástrofes naturais, furacão, terremoto, tsunami, vulcão. Esses países que têm esses dois tipos de problema, catástrofes naturais e guerra mundial, eles precisaram de alguma forma antever o ataque do inimigo, seja pela natureza, seja pelo país inimigo. E eles começaram a criar produtos, sistemas que antevesse essas situações. O antimíssil, o avião, o tanque, barricada para mar. Você quer ver uma coisa? A Bombril, eles fabricam a lã de aço. Então imagina que a lã de aço ela é feita a partir de uma barra de aço. Ela entra numa espécie de uma máquina e vai desfiando essa barra de aço, vai fazendo a lãzinha e no final sobra tipo um macarrão parafuso. Exatamente naquele modelo, daquele desenho, naquele formato, só que em aço. Aqui no Brasil, ele é refúgio, é resto. O Japão compra esse refúgio para misturar no concreto, para construir o prédio, para quando tiver terremoto, o prédio não ceder. Então, o concreto com aço deixa o prédio mais resistente para terremoto. Resumindo, esses países criaram e pensam a todo momento em prevenção. Nós não pensamos nisso porque nós não temos esses dois tipos de problemas, natureza e guerra com o país inimigo, tudo bem? Eu entendi isso aí. A partir do momento que eu entendi, nossa, mas foi um divisor de águas, porque até então eu estava nessa mesmice de oferecer produto igual ao meu concorrente. A partir do momento que eu entendi, virei o jogo. Então, quando eu falo de dominar o mercado, é isso. Entenda não só o mercado como. E daí eu vou dar mais exemplo, eu vou encerrar por aqui, mas entenda o mercado como um todo, tudo bem? Senão eu vou começar a falar e a gente vai até amanhã, porque é um assunto que tem muita coisa para falar. Vou encerrar. Domina o teu mercado. É inaceitável você passar um ano inteiro, você não ler um único livro
sobre a tua área, você não ir numa palestra da tua área, você não ir, sabe? Não dá para... Denner, eu quero ter uma empresa de sucesso. É inadmissível você não fazer essas duas coisas. Ler um livro, ir num evento do teu segmento e entender o macro do teu mercado, tudo bem? Dando sequência aqui. Olha só que interessante, né? A partir do momento que você enche a sua cachola, encheu, buf, aí você vai entender o mercado, aliás, é encher a cachola e entender o mercado. Quando você faz essas duas combinações, aí que vem a tal da big idea ou da grande ideia. Até aí, de verdade, não muda muita coisa. E aí eu tô falando assim, né? Todo mundo tem ideia. Só que a ideia que você tem, 200 pessoas teve a mesma ideia que você teve. A minha proposta é pegar essa ideia e executar o mais rápido possível. E essa é a diferença do produto patenteável, aquele que, minha ideia foi legal, mas quem for lá registrar primeiro é quem vai levar o mérito, tudo bem? Então, quando eu falo da Big Idea, é materializar essa ideia, porque ideia todo mundo tem. Eu mesmo tive um monte de ideia e depois eu vi na rua. O que aconteceu? Eu não executei, só isso. Pelo menos, se eu não me engano, umas 6, 8 coisas que veio na minha... Pô, aí, anos depois, estava lá. Tava lá, obviamente, dá aquela sensação de frustração, né? Poxa, só que eu não sabia na época também tudo que eu sei hoje. Mas eu falava, poxa, se eu tivesse aplicado isso, hoje eu já estava muito melhor, não tenha dúvida. Então, a Big Idea é você colocar em prática, você encher a cachola, dominar o mercado e a ideia vem. A ideia, sem uma execução, no jeito certo, não vai passar de eufemismo, não vai passar de devaneio, não vai passar de um monte de coisa, tudo bem? E aí a gente fica depois se martirizando e depois dando desculpa que era isso para ser e não foi. Enfim, precisa executar e numa execução coordenada na ordem certa. Depois que você teve a ideia, agora eu vou falar da minha realidade Tech Brasil. Tive a ideia, vou fabricar esse produto aqui. Só que entre fabricar e importar, nessa época eu tive essa dúvida. Eu fabrico ou importo? No primeiro momento, eu comecei a importar. Só que quando eu comecei a importar, eu caía na mesma vala comum. Eu estava jogando o jogo do meu concorrente, que só é a maior empresa do mundo. E aí, obviamente, se eu jogar o jogo deles, do meu tamanho, o tamanho deles, 1000 vezes maior que a minha empresa, eu ia perder. Mas mesmo assim, eu ainda temei um pouquinho, importei, fiz algumas importações da China. E eu falei, não vai dar para jogar o jogo deles assim, eu vou perder. Vou perder e vou mudar. E comecei a buscar um fornecedor aqui no Brasil. Hoje eu posso falar assim que o meu fornecedor, olha, busque nisso. Num fornecedor, é uma dica aqui que, assim, para mim foi uma coisa extremamente importante. Busque no seu fornecedor um parceiro. Esse meu fornecedor, por muitas vezes, foi ele que, se a minha empresa hoje está de pé, eu também devo gratidão a ele, porque muitas vezes eu não tinha o dinheiro para pagar aquilo que eu tinha comprado. Ele falou, Denner, eu sei como que é o começo, cara, eu vou esticar um pouquinho mais aqui esse boleto, assim que você fechar o teu negócio aí, você vem e me paga. Poxa vida, velho, não tem nem o que falar, E o negócio foi tracionando nas primeiras vezes, é muito difícil. Você conta com o negócio e o negócio não acontece. E, assim, para mim, também é algo que eu preciso agradecer, é o meu fornecedor. Deixa eu só dar um pausezinho aqui, só um minutinho. Voltei! Toda vez que você tiver um produto, você vai obrigatoriamente precisar de um fornecedor. Seja de insumo, seja para comprar e revender, você vai precisar de um parceiro, mais do que um fornecedor. Repito, mais do que um fornecedor, você vai precisar de um parceiro, tudo bem? Dando sequência aqui, o último tópico que eu vou falar é sobre, deixa eu ver, comercial. Bom,
Mas só para concluir a questão do fornecedor, isso vai fazer toda a diferença, porque eu vou só abrir um pouquinho parênteses aqui, porque você vai precisar de um produto com qualidade, prazo para pagar, enfim, você vai precisar de uma série de coisas que só o seu fornecedor parceiro vai te dar. Tudo bem? E depois eu vou explicar um pouquinho mais cada um, mas volto a dizer, no fornecedor, busque um parceiro. E olha o que eu falava para o meu, né? Poxa, se eu crescer, você vai crescer. E é uma lógica. Só que nem todo mundo sabe falar da forma correta. Porque quando eu cheguei para o meu parceiro, no meu caso ainda, tinha porque eu ia fabricar um produto. E tinha os moldes. Os moldes é muito caro. Tem molde de 40, 50, 60 mil reais. Eu falei, cara, é o seguinte, tem um mercado assim, tem um produto assim, eu tenho o know-how, bora ganhar esse mercado? Então, precisa também saber apresentar um projeto, tudo bem? Para encerrar aqui, vou falar da parte comercial, porque no comercial, o que você vai ter que fazer? Vai ter que desenvolver. Imagina, você comprou o produto, né? Você ou vai comprar, ou vai fabricar. Uma vez que você tem esse produto na mão, você tem que entender qual é a sua abordagem por telefone, qual é o tipo de e-mail que você vai mandar, qual é a forma que vai atender. Isso tem que ter um padrão, isso tem que ser tudo pensado. O que você vai falar nos primeiros 7 segundos tem que ser pensado, tem que ser treinado, tem que ser ensaiado. Como é que é a tua roupa, como é que é a cor do ambiente onde você vai... Entende? Como é a logística, quais são os canais de venda. Tem tudo isso, se eu vou vender pela internet ou não. Tudo isso não é fazer por fazer. Eu vou fazer um site porque todo mundo tem site. Tem que ter estratégia. Posso te falar? Tem muita gente que tem site e não vende. Não vende. Não, por quê? Porque tem um jeito certo de fazer. Tem conta WhatsApp Business. Tem o Facebook Business. Tem Instagram Business. E não vende nada. Tem que ter estratégia. Isso tem que ser pensado milimetricamente, tem que ser muito bem pensado, tudo bem? Então, assim, quando a gente fala da parte comercial, o foco tem que ser, volto a dizer, olha só, isso é muito importante. Quando você desenvolver uma estratégia comercial do teu produto, quanto vai custar, o avatar, que é a persona, qual que é o seu cliente ideal, eu vou detalhar cada um, não se preocupe, aqui é só para você ter ideia do macro. E qual que é o objetivo aqui? A partir desse conteúdo, o que eu estou falando, se você captar a mensagem, você não precisa fazer mais nada. Se pegar essa sequência aqui de validação de produto, poxa vida, lembra que eu falei? É trabalhoso. Imagina, você ter que ler eu estou sendo bem generoso, ler um livro por mês, ler 12 livros por ano, sabe? É o mínimo, Não dá para aceitar menos que isso. Daniel, tá forçando a amizade. Não tô forçando. Pegue todos os empreendedores de sucesso. Eles leem muito, eles aprendem todos os dias, eles conversam com gente, eles têm conselho. Imagina, o Flávio Augusto, pega todos esses empreendedores de sucesso, todos eles têm conselheiros, eles conversam, eles pedem conselho, lê livro, escreve, sabe? Tá lá falando, tá ensinando, que é outra vantagem. Aqui eu tô aprendendo mais que você. Você acha que eu tô ensinando? Tô aprendendo mais que você. Muito mais. Porque tem um processo de construção da organização da ideia, sabe? Para falar o que eu tô falando para você, eu tive que resgatar coisas de 15 anos atrás, 20 anos atrás, do ano passado, da semana passada. Enfim, eu tô exercitando meu cérebro. Tô exercitando. Teu plano comercial, olha só, teu plano comercial, o foco tem que ser o cliente. O meu produto, ele tem que resolver a dor de um cliente. Se ele não resolver a dor, e olha só, eu não ia falar isso aqui agora, mas eu vou falar. Você precisa buscar, sabe, o D2 fala da batida perfeita, né? O produto perfeito é aquele que tem a capacidade de emocionar o teu cliente, além de resolver a dor, emocionar. Quanto mais, eu vou dar mais detalhe depois, mas quanto mais você emociona, mais você tem chances de vender um produto caro, de se posicionar, de se diferenciar. Por que que ator, por que cantor ganha muito bem? Porque eles têm uma capacidade muito grande de emocionar as pessoas, tudo bem?
Pega, ó, você vê, se você pegar isso aí, como é que eu faço para emocionar vendendo uma roupa? Como é que eu faço para emocionar arrumando o carro? Como é que eu faço para emocionar? Enfim, aí você começa a pegar essa linha para o teu negócio. Como eu faço para emocionar? Ah, mas no meu não dá de jeito nenhum. Emoção. Estuda sobre emoção, qual é a capacidade que a pessoa tem de reter uma informação a partir da emoção. Duas formas de aprender, repetição e emoção. A emoção é a mais forte de todas. Mais forte de todas. Enfim, você, uma vez que você vai ter a tua ideia, que você criou o plano comercial, só coloca isso aí, ó. Como é que eu faço para emocionar o meu cliente? Como é que eu faço para apresentar o meu projeto para fornecedor, para cliente, para parceiro? Eu vou falar sobre parcerias lucrativas. E foi dessa maneira que eu construí o meu negócio e que, graças a Deus, assim, além dos clientes, né? Além dos clientes reconhecerem de um produto que resolve o problema deles, eu fico muito feliz de saber que o mercado, em apenas 4 anos, estou falando de uma mídia especializada, que é um programa que fala só sobre empreendedorismo, encontrou, identificou que a nossa empresa ela é uma empresa que vem fazendo a diferença, e aí eu devo muito assim a todas as pessoas que estão aqui me ajudando, pessoas lá de Salvador, que é um engenheiro que me ajuda a desenvolver os projetos, sabe? Tem outro do Mato Grosso que me ajuda na construção da comunicação visual. Enfim, eu não vou começar a falar o nome de todos aqui, porque vai faltar, e eu não quero, nesse momento, entrar nesse mérito de citar nomes, mas o que eu quero dizer é que, nesse momento, a Ataque Brasil está onde está, porque tem pessoas muito bem qualificadas, muito bem intencionadas, que querem ajudar, e é por isso que eu devolvo isso para a sociedade, porque a Ataque Brasil está onde está, porque existem pessoas que ajudou de muito bom grado, que acreditou no meu projeto, enfim, então eu só quero retribuir tudo isso, eu quero devolver aquilo que fizeram por mim, tudo bem? Eu te espero no próximo módulo, tchau!